trazendo nos braços Ana Joaquina, um volume rosado de bracinhos curtos e roliços. Sorriu, acenando-lhe a mão enluvada de Dona Ana. Ergueu-se no ar, alegre e inquieta. Caetano acenou com mais resguardo. Dona Antônia a conhecia muito bem. Numa hora dessa, com toda certeza, devia estar pensando em Bento, no peito de Bento, desafiando as espadas, as carabinas e as adagas, conduzindo seus homens e seus sonhos. Sim, Caetana devia estar abatida, e ainda tinha os filhos pequenos a lhe dar as preocupações rotineiras. Mas amar Bento era conviver com essa sina, e Caetana sempre soubera disso. A segunda charrete trazia Maria Manuela, e a filha Manuela, que tanto crescera desde o outono, e que já estava uma moça viçosa e muito bonita. Milu, a criada de Dona Ana, e os 2 filhos de Caetano, Leão e Marco Antônio, que já vinham apontando isto e aquilo, naquela ânsia louca que os meninos têm de correr e subir em árvores. Dona Antônia pode ver que Maria Manuela tentava acalmá-los, sem muito êxito. Enquanto a negra Milu apenas ria, seu riso de dentes muito brancos, o rosto preto, retindo contrastando com um lenço amarelo que lhe cingia os cabelos de carapinha. Maria Manuela reconheceu-a e acenou. Dona Antônia ergueu alto o braço e retribuiu longamente o aceno da irmã mais moça. Por fim vinham as outras sobrinhas, numa conversa alheia de tudo. Dona Antônia recordou sua própria mocidade ao vê-las, passar as alegres, pulando e rindo na sua charrete. Perpétua, Rosário e Mariana, as 3 primas, vinham entretidas em falatrinas, que duravam já desde a saída de Pelotas, enquanto o negrinho miúdo, empavido, guiava o par de cavalos rumo à casa. Dona Antônia sabia que Manuela, a mais moça, preferiria vir com a mãe no outro carro, mergulhada em seu silêncio. Dona Antônia tinha muitas simpatias pela bonita Manuela, pois também fora moça de longos pensamentos, calada e misteriosa. A filha de Bento e Caetano, Perpétua, que herdara o nome da avó paterna, já era feita de diverso barro, com as outras filhas de Maria Manuela. Estavam alheias a tudo, nem tinham acenado para a tia na varanda. A conversa deveria estar boa, e de certo falavam de bailes e moços. Apenas Zefina, a criada de Caetana, é que vinha calada ao lado das sinhazinhas, encolhida num canto do carro, olhando para tudo com os olhos ávidos. A um sinal de Terêncio, as 3 charretes pararam em frente à grande casa branca, de janelas azuis, com cortinas de veludo cinzento. Dona Antônia desceu os 5 degraus da varanda e foi receber as irmãs e a cunhada. Ladeando a casa, 2 carroças carregadas de malas e pacotes foram para os fundos do terreno. Terêncio seguiu-as para ordenar o descarrego das malas das patroas. Sejam bem-vindas, disse Dona Antônia, e tratou de abraçar Dona Ana. Está mais viçosa, irmã, falou sorrindo. Espero que a sua casa esteja a gosto. Eu mesma vim hoje cedo dar as ordens a Dona Rosa. Os quartos estão todos prontos. E se não se atrasarem lá na cozinha, a mesa deve estar posta. Dona Ana sorriu, um riso amplo e alegre, e seus olhinhos miúdos e escuros cintilaram de satisfação. Apertou com força a irmã, sentindo-lhe o volume das costelas sobre o pano claro do vestido. Tive saudade de vosmecê, Antônia. Nem no inverno mais rigoroso vosmecê se afasta daqui, hein, cabreira? Minha alma só tem sossego nessa terra, irmã. Já deveria saber disso. Dona Ana cortou o ar com a mão enveludada. Não tem problema, Antônia. Agora estamos aqui e quem sabe talvez fiquemos por um bom tempo. Suspirou
e por um segundo seus olhos ficaram nebulosos. Mas ela voltou logo a sorrir. Vamos a ver. Isso é com Deus e com os nossos homens. Depois se fala na guerra, se é que teremos mesmo uma guerra pela frente. Por ora, há muito o que fazer. É preciso acomodar essa gente toda. Subindo os degraus da varanda, foi chamando Dona Rosa. Dona Rosa, Dona Rosa. Chegamos e trouxemos crianças famintas. Dona Rosa fez um vaso com jasmim para o meu quarto. A voz enérgica perdeu-se dentro da casa. Dona Antônia abraçou Caetana e deu-lhe as boas-vindas. Caetana segurava pela mão a filha de 5 anos. Está bonita, Maria Angélica. Logo será moça, hein? Crescem como capim essas crianças. Dona Antônia acarinhou os cabelos dourados da menina, que sorriu. E vosmecê, como vai, cunhada? Caetana abriu um sorriso doce e algo cansado. Seus olhos verdes cintilavam uma luz que dava mágica ao seu rosto. Estou muito bem, Antônia, e muito bem ficaria até que me chegue uma carta de Bento. Vosmecê sabe quando elas chegam? Meio que morro, antecipando o conteúdo. Quando elas tardam, é o medo. Mas sempre foi assim, desde que me casei. Até já estou acostumada com essas campanhas todas. Dessa vez, ao menos, estamos juntas, cunhada. Teremos bons dias, disse a outra. De certo, querida Antônia, de certo. Caetana tornou a pegar a mão da filha e foi ver como tinha ido de viagem os meninos. Movia-se entre todos com a leveza de uma garça, alta e ereta, como uma rainha. Caetana era, sem dúvida, uma das mais belas mulheres do Rio Grande. Nos bailes, nenhuma das moças conseguia fazer melhor figura que ela, quando valsava pelo salão, guiada por Bento Gonçalves. Dona Antônia abraçou por último a Maria Manuela, que lhe falou de amena viagem. A estrada esteve deserta por quase todo o tempo. Parece que o Rio Grande está em compasso de espera. Meu marido foi com Bento faz 2 dias. Só de pensar, baixou a voz. Estremeço. Se vier a guerra, compadre, lutará contra compadre. E fez o sinal da cruz. Fique tranquila, Maria. Vosmecê conhece eles, sabe bem o que fazem. Deixamos eles com esses assuntos. Está certo, irmã. No momento tenho mesmo vontade de comer alguma coisa e beber um suco fresco. A poeira que me entrou pela garganta como o diabo. Subiram juntas as escadas da varanda, onde uma criada já servia de beber para as moças e os meninos. Dona Antônia gastou algum tempo com os filhos de Bento, mas logo eles entraram para explorar a casa, numa correria desabalada. As 4 sobrinhas vieram então abraçá-la. Dona Antônia disse a Perpétua que ela estava uma moça bonita, parecida com o pai. Esta já dá para casar, Perpétua. É preciso que achemos um bom marido, menina. Perpétua enrubesceu um tanto e foi logo respondendo que em tempo de guerra era tarefa ingrata achar um pretendente. Tinha a pele acobreada da mãe, mas os olhos eram mesmo de Bento. Embora o olhar fosse mais dolente e seus cabelos eram um castanho muito escuro. Estão todos se juntando ao meu pai e aos outros, tia. Enquanto durar essa guerra, ficarei solteira por certo. Não imaginava ela que o futuro estava reservado à província. Nenhuma das mulheres o imaginava, naquele princípio manso de primavera nos pampas. Perpétua Garcia Gonçalves da Silva tinha esperança de que o verão já lhe trouxesse a paz e a vitória, e os bailes elegantes, no qual desfilaria os vestidos vindos de Buenos Aires e os sapatos de veludo que mandara buscar na corte. Dona Antônia tomou-lhe a mão. O tempo às vezes pode se arrastar muito nessas paisagens, minha filha. Mas tenha calma, se o seu marido está para vir, não há de ser a guerra que vai tirá-lo do seu caminho. Essas coisas estão todas programadas. Confie em mim, eu sei desses assuntos de destino.
pois aprendi de forma mais dura, vivendo. Perpétua sorriu e deu um leve abraço na tia, a quem sempre recordara como viúva. Parecia muito remoto que um dia Dona Antônia, tão recatada e solitária, houvesse tido um homem ao seu lado na cama. Rosário achegou-se, era a sua vez de abraçar Dona Antônia. Pediu desculpas pela poeira, estava querendo um longo banho morno. Rosário era a mais citadina de todas. Quando a mãe fora lhe dizer que deixariam Pelotas para ficar uns tempos na estância da Barra, trancara-se no quarto por uma tarde inteira e chorara amargas lágrimas. Queria conhecer Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, queria os bailes da corte, as danças e a vida alegre, e as damas deviam levar. E agora, enquanto os homens pelejavam por sabê-lo-se lá dos sonhos, que tinha de retirar-se ao campo, ao silencioso e infinito campo, onde tudo parecia eternizar-se, junto com o canto dos queros-queros. Rosário de Paula Ferreira não tinha amores às paragens de Pampa, e agora estava ali, com as outras, destinada a um exílio cujo fim desconhecia. Antes do almoço, se vosmecê quiser, uma das negras prepara seu banho. Agora me dê um abraço, que faz muitos meses que não lhe vejo, menina. E vosmecê sabe que poeira a mim nunca fez medo. Dona Antônia cercou-lhe a cintura fina com os braços fortes de montar e sorriu. Rosário era de consistência frágil, pele clara, olhos azuis, cabelo claros e muito lisos. Tinha uma das mãos delicadas a segurar cristais. Imaginou-se sobre uma cela e sorriu um riso alegre. Rosário tinha ares de salão, isso sim. Agora vá ao seu banho. E empurrou-lhe a moça para dentro da casa. Mariana beijou a tia no rosto e, alegre da chegada, dava um brilho aos seus olhos castanhos. Tia, quanta saudade! Fiquei feliz que vínhamos estar com vosmecê. E logo no mesmo alvoroço já entraram na casa buscando Perpétua. Era uma moça de estrutura média, pele morena e rosto forte, cuja graça maior estava nos oblíquos olhos castanhos, de longas pestanas negras, olhos de Índia, dizia a mãe, e era alvoroçada como uma criança. Manuela, a mais moça, abraçou a tia com sincero afeto. Estava um tanto descabelada, pois tirara o chapéu a meio caminho, para sentir a brisa nos cabelos, e o rosto bem feito, os olhos verdes, muito claros. Tudo tinha um vício de coisa nova e misteriosa, e a boca cheia abriu-se num sorriso. Usava um vestido amarelo com peito de rendas, que ela acentuava a graça. Tia Antônia, disse somente, e suas mãos mornas apertaram as palmas ossudas da mão de Antônia. Vosmecê está uma moça, Manuela. A última vez que lhe vi, no verão passado, ainda era uma menina. O tempo passa, tia, falou Manuela por falar. Aspirou o ar cheio de jasmim, que pairava sobre a varanda e o jardim. É bom estar aqui. Dona Antônia sorriu para a sobrinha preferida. Mandou-a entrar então. Fosse ter com as outras, tirar a poeira, preparar-se para o almoço. Afinal, estavam todos famintos. Até eu, menina, que hoje acordei ao raiar do dia e quase não comi nada. Não vejo a hora de ver as travessas na mesa. Ficou espiando Manuela adentrar a casa, pisando leve no chão de madeira e ir seguindo pelo corredor, já conhecido, em direção ao quarto que uma negra lhe indicara. E sentiu um leve arrepio lamber suas carnes ao ver a sobrinha assim, flanando pela casa feito uma fada, mas creditou a brisa da primavera, que naquelas paragens dos pampas ainda enregelava. Restava sozinha na varanda, as mulheres todas e as criadas tinham ido tratar da chegada, abrir as malas, preparar-se para o almoço. Dona Antônia sorriu. A casa estava cheia nas férias. É uma alegria nova e buliçosa, ardia em tudo. Por quanto tempo?
Por quanto tempo não deixou de se perguntar? Por quanto tempo, meu Deus? Dona Ana sentou na cama e acarinhou o colchão de molas. No lado esquerdo podia palpar mais com a mão do que com os dedos as marcas do corpo de seu Paulo. Deitou-se por um instante, mas encontrou a cama vazia do calor e do cheiro do marido, cheiro forte de tabaco com limão. Em tudo pairava um aroma de limpeza que doeu no seu peito. Paulo não era mais um moço, embora tivesse a compleição robusta de cavaleiros. Alto, espadas largas e barba espessa, a voz forte e as mãos calejadas e firmes, de segurar o laço. Já tinha lá seus 50 anos, embora os cabelos estivessem negros como na juventude, e ele ainda sonhasse os mesmos sonhos de quem tem a vida pela frente. Gostava do imperador, da corte, da rotina calma, alternada pelas invernadas que fazia. Questões de comandar, mas agora estava lá, assim como o Bento, desfiando o regente e tudo o que significava, com a arma em punho contra tudo o que sempre o conhecera. Nos últimos tempos, as coisas andavam brava para os estancieiros, e Dona Ana via nos olhos do esposo uma crescente angústia, que se trazia nos gestos secos, numas noites sem sonos, quando sentiu o rolar ao selado na cama, tentou acalmar os pensamentos. Quando ele a chamara ao escritório, ainda na semana passada, e contara que marchariam sob o comando de Bento para tomar o Porto Alegre. Dona Ana já sabia de tudo, porque aprendera desde menina a pescar nos silêncios a resposta para suas dúvidas. Olhando o marido pitar seu palheiro, o resto fingindo uma calma que não sentia, de todo. Os olhos verdes tomaram de uma febre misteriosa. Dona Ana quisera apenas saber, e José, e Pedro? O marido mantivera firme o olhar. Já falei com eles, dissera que vão conosco. E antevendo que o medo nos olhos de Ana acrescentara, com a voz decidida: são homens, são rio-grandenses, serão donos dessas terras, têm o direito de ir e de lutar por aquilo que acreditam. E agora Dona Ana estava ali. Seus 3 homens, tudo de seu, estavam talvez nos arredores de Porto Alegre, na azenha, conspirando, afiando as adagas, limpando as baionetas, comendo o churrasco assado nas fogueiras, aspirando aquele cheiro de terra, de cavalos e de ansiedade que deveriam pairar em todos os acampamentos de soldado. Dona Ana carinhou outra vez o colchão sobre a colcha de metalace branca. Um sol dourado entrava pela janela de cortinas abertas, um sol tênue e aconchegante. Precisava se ajeitar para o almoço, afinal de contas, não era causa de tristeza, não ainda. Teriam pela frente muitos dias de angústia, à espera de uma notícia, de boa sorte ou de malogro. E então, só então, se fosse o caso, viria a tristeza estar com elas. A tristeza serena que era companheira constante das mulheres de Pampa. Sim, pois não havia uma mulher que não tivesse passado pela espera de uma guerra, que não tivesse rezando uma novena pelo marido, acendido uma vela pelo filho ou pelo pai. Sua mãe conhecera as angústias de espera, e antes dela sua avó e sua bisavó. Todas as mulheres na estância estavam na mesma situação. E ela, Ana Joaquina da Silva Santos, era a dona da casa. Levantou, abriu o armário de madeira escura e tirou dali um vestido. Foi a toucadouro e, pegando uma jarra, derramou um tanto d'água na bacia de louça. Lavou-se rapidamente. Milu, como uma sombra, adentrou o quarto, trazendo uma toalha branca. Secou a patroa com gestos delicados e ágeis. Ajudou-se a trocar as saias, vestir a roupa limpa e refazer a trança do cabelo. Milu tinha dedos longos e dourados, que corriam pelas malenas de Dona Ana, como asas, quase voando. A trança foi presa no coque perfeito. Está ótimo, Milu. Dona Ana presenteou a criada com um sorriso. Avise na cozinha que...
Milu tinha uma voz suave, condizente com o corpo miúdo, de negrinha adolescente. Disse está bem, senhora, e saiu ventando do quarto, mas sem bater a porta, coisa que Dona Ana execrava. Sentadas em torno da mesa eram 10 pessoas. As 2 meninas pequenas de Caetana já tinham ganhado a sopa e o leite, e agora dormiam no soninho exausto da viagem, sob o olhar atento da nega Chica. O almoço teve ares festivos. A carne assada, a galinha com molho, o feijão, o arroz, o purê e o aipim cozido na manteiga espalhavam-se em várias travessas sobre a mesa recoberta, com a toalha bordada à mão por Dona Perpétua, muitos anos atrás. Um pequeno e inquieto silêncio se fez apenas como antes da refeição, como era de costume na casa de Dona Ana. Juntou as mãos em oração e pediu pelos nossos maridos, filhos, e que Deus os guie com sua própria mão, e que logo retornem vitoriosos à casa. A voz das mulheres respondeu em coro um amém. Leão e Marco Antônio estavam mais ocupados em mastigar. Caetana, Joana Francisca Garcia Gonçalves da Silva, fez força para conter o leve tremor que assaltou suas carnes, mas foi em vão. Baixou os olhos para a mesa e em suas retinas dançaram ainda o vulto de seu adorado Bento, montado no alazão, usando um doma, espada na cintura, as botas negras que cutucavam o cavalo com as esporas de prata. E reviu ainda o seu adeus, naquela alvorada em que partira de casa com Onofre e os outros para tomar a capital. Sobre a luz tênue do amanhecer pareciam figuras de mágica, vultos dourados pelos primeiros matines do dia. E fora assim que guardara o último instante, as costas eretas, o cavalo troteando, uma marcha negra que ia diminuindo pouco a pouco. Ficara na varanda, enrolada no chale de lã, com o coração acelerado, querendo escapar-lhe pela boca. Dentro de casa, a filha pequena chorava. Dona Ana, à cabeceira da mesa, começou a servir-se um pouco de tudo, porque nada melhor do que um estômago cheio para acalmar as ânsias da alma. E uma cesta. Isso sim, na sua cama, sentiu-se entrar pela janela o perfume de jasmim e a brisa fresca do pampa. Notou que ao seu lado Caetana era a única de prato vazio, vazio como seus verdes olhos, que vagavam perdidos entre uma travessa e outra, como que a contemplar velhos fantasmas. Vosmecê não tem fome, cunhada? A voz morna arrancou Caetana do seu topor, e ela sorriu um riso triste. Desculpe, Ana, é que eu não pude deixar de pensar em Bento, e aonde anda ele uma hora dessas? Dona Ana abriu um sorriso, tinha ainda muitos alvos dentes, seus dentes muitos alvos. Estendeu os braços e tocou a mão da cunhada. Seus olhos eram um lago de paz e de conforto. Esteja calmo, Caetana. Numa hora dessa, se bem imagino, Bento e os outros devem estar se refestelando com um bom churrasco. Vosmecê conhece o apetite que tem os valentes. Come um boi pela perna. As moças riram da graça da tia. Dona Antônia, sentada à outra cabeceira, ainda disse: se vão tomar Porto Alegre, seja esta noite ou amanhã, de certo que estarão com o estômago cheio. E se eles comem, não há por que deixamos nós de nos regalar. Afinal, já dizia minha mãe, saco vazio não para de pé. Caetana sorriu um riso leve e pôs também alguma comida em seu prato. Comida que venceu aos bocadinhos, embora estivesse de gosto bom e muito bem temperada, porque ainda seu Bento, espaçoso e forte como um touro, ocupada cada palmo do seu espírito. Mas o almoço transcorreu com leveza, e as moças trataram de falar de coisas alegres, pois para elas a temporada na estância era nada mais do que férias. Logo deveriam voltar para as pelotas, para os chás domingueiros com as amigas de bordado.
e para os bailes, isto mesmo, para os bailes que elas tanto desejavam. A cor dessa primavera é o amarelo, disse Rosário. Pena que para mim não cai bem, pois sou toda clara, de pele e de cabelos. Vestida de amarelo, ficarei igual uma gema de ovo. E Dona Ana riu com vontade, deitando seus olhos castanhos naquela mocinha citadinha, de pulsos finos e olhos azuis, como o céu que brilhava lá fora. Considerou que Rosário era frágil, não herdara a força dos Gonçalves, da Silva. Talvez ainda sofresse muito nessa vida campeira. No Rio Grande, os jogos da corte eram brincadeiras dos tempos de paz, e a fronteira quase nunca tinha paz. Quase nunca. Ela recordou sua velha mãe e as muitas madrugadas em que vira pedalando a máquina de costura para espantar o medo da cama vazia. Nunca a vira chorar, nem na paz nem na guerra. Não a vira chorar nem quando enterrava os filhos, um pequeno ou outro já moço, ferido de bala numa batalha, que nem um nome deixava para a lembrança. Dona Perpétua da Costa Meireles não entendia de moda, vestia-se sempre de cinzento ou azul, branco, usava apenas no dia do casamento. Morrera calada, de velhice, naquela casa mesmo, em que se encontravam quando viera visitar a filha, num verão, havia tempos. Dona Ana fitou Rosário com o canto dos olhos. Havia nela alguma coisa de traços da avó. A testa alta, a boca delicada, mas Rosário tinha uns olhos úmidos, afeitos ao pranto, e os olhos de Dona Perpétua foram sempre secos, até na hora da sua morte.